Cotas automáticas, pranchas com um clique, modelagens, detalhamentos. Hoje, qualquer tarefa do Revit que você faz na mão pode virar um botão que executa essa mesma tarefa em segundos usando o IA e o método que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Bom, para eu criar esses plugins com o IA, eu uso o framework do PyRevit. O que é o PyRevit? Ele é um plugin gratuito que ele tem já algumas automações prontas para você usar. Inclusive, tem alguns vídeos aqui no canal que eu mostro alguma dessas automações. Só que o grande benefício do PyRevit é que ele permite você criar o seu próprio plugin de uma forma muito simples. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse meu plugin, ó, e ele tem vários scripts aqui que rodam, inclusive esse aqui de cotas que é bem legal. Eu vou aqui, escolho aqui esse botão, seleciono as minhas paredes, clico aqui em Finish e ele cota todo esse meu projeto aqui de arquitetura e tem vários outros plugins aqui, por exemplo, esse aqui que faz a conferência de golas, gola, boneca das minhas esquadrias, ó, clico aqui em confirmar e ele confere aqui as distâncias das minhas esquadrias aqui, né, de forma automática. E esse tipo de solução você pode criar usando o IA e o PyRevit facilita demais, porque cada botão desse aqui é basicamente uma pasta. Se eu aperto a tecla Alt do teclado e vou aqui com o botão esquerdo, ele vai abrir aqui no explorador do Windows exatamente uma pasta. E essa pasta aqui tem uma imagem, né, que é o ícone que eu coloco aqui nesse plugin, e ela tem um script Python. E o Python, além de ser uma linguagem mais simples do que uma linguagem, por exemplo, um C# ou um C++, é basicamente um arquivo que você salva e assim que você salvar, essa alteração já se reflete aqui no teu Revit. Você não precisa compilar, não precisa ficar aguardando ele carregar, fica um processo muito mais rápido para você testar e principalmente começar a criar suas automações. Então é por isso que para eu criar meus plugins aqui no Revit, eu utilizo aqui o PyRevit. Para facilitar ainda mais o teu trabalho, a tua vida, eu criei um instalador e esse instalador já instala todas as ferramentas necessárias para você conseguir criar o seu primeiro plugin e principalmente o template aqui que eu utilizo e já deixei pronto para você criar o seu primeiro plugin aqui comigo. Então você vai acessar o link aqui que eu vou deixar inclusive aqui na descrição desse vídeo. Clica aqui em download, ele vai abrir aqui uma outra página aqui com esse download para você fazer. E é um arquivo, não é um arquivo muito pesado, tá? Vai dar mais ou menos uns 300, 400 mega. Só que grande parte desse arquivo são as APIs, a documentação do Revit que a gente vai carregar aqui para você depois conseguir criar a sua automação de forma independente e também para você ter aí mais referência para conseguir criar. Nesse primeiro momento você não vai usar, mas futuramente você vai utilizar, então é bom você já deixar isso configurado. Então clica aqui em fazer o download mesmo assim, aí ele vai fazer um download aqui para ti, clicou aqui, ele vai aparecer essa mensagem aqui, mas é só porque a gente ainda não homologou, não oficializou esse instalador do Windows, mas fica super tranquilo, porque tudo que ele vai instalar aqui são de links oficiais, tá? Então não tem nenhum problema. Você clica aqui em mais informações, clica aqui em executar assim mesmo, aí ele vai abrir para você essa aba, ó, com tudo que ele vai instalar. Você pode deixar tudo marcado, tá? Aí clica aqui em avançar, avançar de novo e instalar. Aí ele vai instalar todas as ferramentas, toda a documentação do Revit no teu computador e ele vai levar aí em torno de uns 5 a 10 minutos para concluir essa instalação. Pode até ser que ele trave aqui no meio do caminho, mas deixa ele aqui instalando, depois você volta que ele vai finalizar essa instalação automático para ti. Depois de fazer isso, você vai vir aqui no Google e vai pesquisar por uma IA para você baixar no seu computador. E aí eu não sei qual IA que você usa, se é o ChatGPT, se é o Claude ou se é o Gemini, mas no meu caso aqui, como o ChatGPT ele já tem um plano gratuito muito bom, eu vou começar baixando o ChatGPT. Então a IA do desktop do ChatGPT é o Codex. Então clico aqui, digito Codex Download. Aí você vai acessar aqui o Codex para o Windows, clica aqui em baixar para Windows e você instala a ferramenta do ChatGPT do Codex dentro do seu computador. Assim que você instalar tudo, você vai abrir o seu Revit e aí você vai ver que vai aparecer uma aba do PyRevit, se você já não tinha um plugin do PyRevit instalado, e vai aparecer essa aba Beancoder. Essa aba Beancoder é um template para você começar a criar os seus plugins. Já tem alguns plugins aqui pré-prontos, mas tem aqui slots, botões aqui vazios, onde a gente vai popular, a gente vai pedir para a IA criar o nosso primeiro script, ok? Para você acessar esse slot, por exemplo, eu vou criar um script aqui nesse primeiro botão. Você vai clicar aqui na tecla Alt, clica com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir para você aquela pasta. Aí você vai fazer o seguinte, ó, nesse script.py, você vai clicar em Shift
clica com o botão direito do mouse e vai aqui em copiar como caminho, tá? Agora que você copiou o caminho do seu script, você vai abrir lá a IA que você baixou. Nesse caso aqui eu baixei o ChatGPT. Você pode escolher uma pasta, que nesse caso pode ser a pasta que carrega todos esses botões aqui, ou você pode começar trabalhando sem um projeto aqui dentro do ChatGPT, tá? Então eu vou colocar aqui o caminho do meu script e aqui eu vou pedir para ele criar o meu script, tá? O meu primeiro script. Lógico que você não vai começar já pedindo para ele criar uma automação, meu Deus, como essa daqui que eu te mostrei, que vai cotar o projeto inteiro, que vai conferir as golas, bonecas, que vai criar muitas vistas e pranchas. Não, começa com um prompt simples para criar uma ferramenta simples que você vai usar no dia a dia. Então, vamos supor aqui que eu quero criar, por exemplo, uma ferramenta, um botão que vai colocar as tags nas minhas portas, nas minhas janelas, perdão, as tags nas minhas janelas e além dele colocar as tags, eu quero que ele tenha um espaçamento de, por exemplo, 20 centímetros. Não, pode botar aqui 25, olha que ele pega aqui o meio. 25. Que mais? Que seja orientado à direção da minha janela, para não acontecer esse caso aqui, ó, quando eu uso, por exemplo, o tag all, que ele vai colocar aqui na direção da vista. Eu quero que ele seja alinhado à orientação da minha janela. Então eu vou lá no ChatGPT e vou dizer para ele, ó, crie um script para inserir tags em janelas na minha planta baixa. Planta baixa. As tags devem ter um offset de 25 centímetros em relação à localização da janela e, além disso, devem ter a orientação de acordo com a orientação da janela. E aí, para facilitar, eu posso até mandar um print, ó. Posso mandar um print do exato cenário que eu quero, ó. Então, eu quero sem essa indicação de linha. Eu quero essa distância de mais ou menos 25 centímetros e eu quero que ele acompanhe a direção da minha janela. Então, eu vou aqui de novo, ó. Deixa eu tirar essa linha aqui, bater um print aqui, beleza. Jogo aqui pro ChatGPT e ele vai gerar o script aqui pra gente. O modelo mais inteligente que ele tem aqui atualmente é esse Sol. Mas, dependendo da versão que você usa, pode ser que o Sol esteja muito caro. Ele vai consumir muitos créditos. Então, de repente, até um 5.5 aqui no teu caso já funcione, tá? Mas eu vou colocar aqui o Sol. No meu caso, ele já tem uma IA treinada aqui dentro do ChatGPT. Uma IA que eu mesmo treinei com todas as orientações, documentação do Revit. E aí, essa IA já vai certeira em criar o script. No teu caso, você ainda não vai ter, tá? Mas você pode testar aqui sem essa skill. Pode ser que ele dê um avisozinho ou outro e tudo mais, mas para um primeiro momento, para você testar aqui uma automação simples, já deve funcionar. Aí pronto, ele criou aqui o script, finalizou. Agora eu vou lá no meu Revit, vou clicar aqui nesse botão e pronto, ó. Ele colocou as tags aqui para mim. Parece que deu algum problema aqui de sobreposição. Olha, acho que ele acabou considerando as janelas aninhadas, ó. Então, foi um problema aqui no prompt que eu considerei para ele, então eu vou só pedir um ajuste para ele, ó. No script, considere a janela família mãe. Desconsidere as famílias aninhadas. Pronto, aí eu faço essa solicitação e ele deve corrigir o script para mim. Aí pronto, trabalhou aqui mais ou menos um minuto. Vamos ver a atualização se deu certo. Vou excluir as tags que ele tinha feito. Vou clicar aqui no botão e pronto, ó, tags criadas. E aí ficou um resultado bem legal. Claro que dá para melhorar, né? Eu posso configurar para ele sempre colocar essas tags aqui na parte externa, porque aqui em alguns cenários ele colocou na interna, mas já tem um resultado muito massa de uma pequena automação que eu perdia muito tempo fazendo na mão e eu pedi aqui para IA automatizar ela para mim. E como eu falei, para você criar esse tipo de script mais simples, muito pontual, né, que não envolva praticamente nada de geometria, de documentação do Revit, você pode usar essa forma, esse método aqui que eu passei para ti. Você faz uma solicitação, a IA vai lá e cria aquele script simples para ti. Agora, quando você quiser criar automações com um nível de complexidade um pouco maior, como essa aqui de cotas que eu te mostrei, como de pranchas para a criação de pranchas. Então, eu tenho aqui um plugin aqui que eu estou desenvolvendo, por exemplo, que eu tenho aqui esse gerador de pranchas, que eu consigo montar aqui as minhas pranchas de forma visual, com o formulário. Então, veja que é praticamente um aplicativo que eu fiz aqui dentro do Revit, que facilita demais o meu trabalho na criação das pranchas, né? Tem outro aqui também que eu fiz, também nessa linha aqui de cotas, que é muito legal. Deixa eu mostrar aqui para ti, ó. Que eu vou aqui clicando nas paredes e ele vai inserindo as cotas para mim. Inclusive, eu posso vir aqui e mudar a posição. Então, veja que é um script que funciona muito bem. Ele vai colocando cores e tudo mais.
E não é um script que eu criei com um prompt simples como esse aqui que eu te mostrei. Para eu criar a automação que eu quiser, eu preciso seguir um prompt com uma estrutura em etapas. E essas etapas, elas vão estar muito relacionadas principalmente com a documentação do Revit, né? De como que o Revit trabalha, como que o Revit lida com geometria e tudo mais. E aí, para isso, eu uso muito essa ferramenta aqui, ó, chamada Revit Flow. Que, cara, basicamente com essas caixas aqui, ó, eu construo a lógica da minha automação. Então, por exemplo, eu quero criar aqui uma automação para criar vistas 2D, 3D automático e já montar essas vistas nas minhas pranchas. Então, para cada ambiente, ele vai montar todas as vistas e vai criar uma prancha para cada ambiente. Então, eu coloco aqui esses nós aqui que fazem essa lógica, coloco aqui o que eu quero criar, né? Então, eu quero criar uma vista de planta, quero criar uma vista 3D, quero criar um corte, 2 cortes aqui nesse caso, né? Aí eu boto para criar a prancha e inserir a vista na prancha. Aí depois que eu crio aqui essa lógica, eu clico aqui nesse botão de gerar prompt, ele vai carregar aí alguns segundinhos e ele vai gerar um prompt super completo para mim. Então veja que tem muita diferença do prompt que a gente criou aqui junto nesse vídeo desse prompt aqui. Ele é um prompt muito mais estratégico, tem uma metodologia, tem etapas e principalmente ele tem referências à documentação do Revit para IA não alucinar. Então, com esse prompt aqui, eu vou aqui, clico aqui em copiar tudo, coloco lá no meu chat GPT e ele vai gerar aquele botão para mim, aquela automação, e eu posso fazer isso para automação que eu quiser. Qualquer processo que eu faço manual hoje, eu consigo criar uma automação que vai resolver esse processo em segundos. Se você quiser ter acesso a essa ferramenta e a nossa formação completa, que tem outras ferramentas como um construtor de plugins, uma IA que te ajuda no caminho, integrada na nossa plataforma, e as treinadas que criam seu código de forma rápida e eficiente, e todo o passo a passo para você transformar qualquer tarefa do Revit em uma automação, o link do curso vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E depois de você testar e criar a sua primeira automação, eu quero saber o que você criou. Coloca aqui nos comentários o que você conseguiu criar, que eu vou ficar muito feliz em saber. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!